eu decidi tentar trabalhar, tentar entender como a Fundação Nacional do Índio, que é criada em 1968, ela vai ser utilizada para contribuir, de certa forma, com esse projeto modernizador da ditadura, que tem início ali em 69. O meu trabalho para o mestrado, ele começa mostrando como o fim do SPI, graças ao relatório Figueiredo, o SPI vai ser fechado e vai ser criado um novo órgão indigenista, né, a FUNAI. Como o fim do SPI e a criação da FUNAI, na verdade, esse movimento mostra para a gente que a ditadura tinha já um interesse embrionário ali de promover um desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento e um projeto de modernização do país, que é um projeto que ele não é condizente com respeito à questão indígena. Foi um documento produzido entre 1967 e 1968. Ele foi resultado de uma comissão de inquérito instaurada pelo Ministério do Interior para investigar algumas denúncias de crimes que estariam sendo cometidos por funcionários do Serviço Público, do Serviço de Proteção aos Índios. Essa comissão de inquérito, então, depois que ela foi instaurada, ela percorreu o interior do Brasil, percorreu alguns postos indígenas, né, que eram as bases do Serviço de Proteção aos Índios nos interiores do Brasil, para manter o contato com os indígenas em determinadas regiões. E aí um procurador ficou responsável, esse procurador se chamava Jader de Figueiredo, por isso o nome do relatório é Relatório Figueiredo, e ele devia promover uma investigação, interrogando pessoas, interrogando funcionários do serviço, coletando o máximo de denúncias possíveis com relação a esses crimes desses funcionários. E aí, falando mais especificamente sobre o Relatório Figueiredo, é interessante porque logo depois de 1968, quando ele é divulgado e ele causa um certo alvoroço em torno dessas denúncias, ele acaba caindo meio que num esquecimento, e o próprio governo brasileiro diz que ele foi um documento que se perdeu, que teria ocorrido um incêndio no Ministério da Agricultura, que era onde estava o documento, e que a gente não teria mais acesso a ele. Isso em 1968. E aí, em 2013, entre 2013 e 2014, um antropólogo, um pesquisador brasileiro, Marcelo Zelic, ele encontrou esse documento em algumas pastas que estavam arquivadas no Museu do Índio, e aí o relatório Figueiredo ele volta à tona, né, e ele traz uma série de novas questões que são reinterpretadas pelas questões atuais. Então, o relatório Figueiredo ele surge nesse contexto de formação da Comissão Nacional da Verdade, e é aí que a gente vai, de fato, conseguir entender qual foi a relevância do relatório Figueiredo para a época. Houve a construção de uma certa memória sobre o relatório Figueiredo, de que ele seria um documento de denúncia contra os crimes da ditadura, especificamente os crimes contra os indígenas. Inclusive, foi assim que ele foi muito vendido na mídia na época em que ele foi descoberto. Ele começou a ser retratado. A grande questão é que a minha pesquisa, pelo menos, sobre o relatório Figueiredo, ela tenta mostrar que as investigações do relatório, primeiro, elas foram exclusivamente sobre os funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, tentando afastar eles, de certa forma, do governo. E aí, esse afastamento ele é meio difícil, porque o próprio presidente do SPI, durante um período, ele era indicado pelo presidente. Um dos maiores investigados no relatório Figueiredo era um militar chamado Major Luiz Vinhas, e ele foi indicado nominalmente pelo presidente Castelo Branco para a presidência do SPI. E ele estava profundamente envolvido com os crimes que estavam acontecendo ali. Esses crimes, eles diziam respeito tanto a crimes de corrupção quanto a crimes de violência física e por aí vai. Então, nós tínhamos, por exemplo, a apropriação indevida da renda indígena, mas nós tínhamos também casos de tortura, sequestro, trabalho análogo à escravidão, ao qual os indígenas eram submetidos por ordem ou com consentimento do Serviço de Proteção aos Índios. E é importante reforçar também que esses crimes eles não eram cometidos só pelos funcionários da SPI, eles eram cometidos pelos funcionários da SPI em conluio, em acordo com fazendeiros, latifundiários, colonos e por aí vai. Então, a gente tem um rol, sim, de militares que acabam sendo incriminados, né, pelo relatório Figueiredo. Um outro militar muito importante no período, o tenente-coronel Moacir Coelho, ele também vai ser incriminado. Então, existe um grupo de militares que por trabalharem no Serviço de Proteção aos Índios e cometerem crimes, eles são incriminados, mas as investigações elas não apontam para o governo como se o governo tivesse consentido com esses crimes ou soubesse esses crimes ou algo do tipo. Inclusive, o próprio Jader de Figueiredo, que se construiu uma certa memória como se ele fosse um opositor da ditadura e tudo mais, ele faz essas investigações para compor o seu relatório
assessorado pelo SNI, apoiado pelo SNI, o governo dá total liberdade para que ele possa organizar essa investigação. O Ministério do Interior, que tinha pedido a criação da comissão de inquérito, vai dar respaldo para ele poder fazer as denúncias, através do chefe do Ministério do Interior, que era o general Buquerque Lima. Então, o Jader de Figueiredo, ele também tinha algumas relações com a Arena na época, o padrinho político dele era um membro da Arena e uma importante liderança política da ditadura no Nordeste, por aí vai. Então se construiu uma certa memória de que o Jader de Figueiredo ele teria sido um resistente contra a ditadura e que o documento teria sido uma denúncia dele contra os crimes do governo causados aos indígenas. E é até interessante quando a gente para ver, porque o relatório Figueiredo ele se propõe a investigar crimes dos anos 40 até 1967. Nessa perspectiva mais cronológica, o relatório Figueiredo ele aborda muito pouco do período da ditadura, só 3 anos, contra mais de 20 anos de crimes durante o período, entre aspas, né, daquela democracia liberal, daquela redemocratização pós-Vargas. A minha pesquisa ela tentou mostrar como esse documento, na verdade, ele mostra que os crimes contra os indígenas eles eram realizados em diferentes períodos da história brasileira, em diferentes governos, e como eles foram uma constante durante esses governos e não uma exceção da ditadura. Porque o que eu percebia com essa construção desse discurso, né, do relatório Figueiredo como um documento de crítica aos crimes da ditadura, é que ele reservava à ditadura os crimes que eram observados naquele documento, e na verdade não é isso que ele faz. Ele mostra que sim, a ditadura teve uma participação em algum momento, através de militares que eram indicados, acobertando alguns crimes que eram descobertos, porque outras comissões de inquérito já tinham sido instauradas em 63 e 65, já durante a ditadura, mas elas não encontravam muitos resultados. Então, a minha pesquisa ela tentou mostrar um pouco isso, como, na verdade, se construiu essa memória do relatório Figueiredo, porque ele foi descoberto em um momento muito específico da nossa história, que é o momento de formação da Comissão Nacional da Verdade. Então, existia uma certa demanda, existia um certo anseio pela efervescência desses novos documentos, dessa nova documentação. E existe, na minha opinião, a gente não pode incorrer, apesar disso, em uma leitura um pouco atropelada sobre esses documentos, né, que tenta impor a eles coisas que eles não eram. Esse foi meu primeiro contato até com a questão indígena. Como o relatório Figueiredo ele foi trabalhado na época com uma denúncia dos crimes de corrupção, exclusivamente. O relatório ele aborda crimes de tortura, sequestro, tráfico de pessoas, trabalhos análogos à escravidão, assassinato e por aí vai. Muitos crimes à pessoa do índio, não só à sua renda, à sua terra e por aí vai. E o relatório Figueiredo, ele denuncia todos esses crimes, mas, por exemplo, a imprensa da época, ela trata isso como se fosse um caso de corrupção. Então, assim, o que ela vai exigir é a punição desses criminosos dentro dos crimes de corrupção, de apropriação indevida e por aí vai. E a grande consequência disso é que no período se cria uma imagem de que as violências são violências contra o índio, mas o mais importante é se combater a corrupção. Justamente, a gente está falando de 1966, 67, 68, onde o discurso anticorrupção ele caminha lado a lado com o discurso anticomunista também. Então, são as duas grandes balizas do governo nessa época. Então, o discurso anticorrupção ele vai por esse caminho. Obviamente, ele também é utilizado para tentar combater figuras de inspiração, de veia ideológica mais comunista, mais de esquerda, mas o grande discurso que ganha força na época é o discurso anticorrupção. E aí é interessante a gente ver também qual é a repercussão disso na imprensa estrangeira. A imprensa estrangeira, por outro lado, ela vai ter uma abordagem muito mais, se a gente puder colocar assim, muito mais humanística, muito mais de defesa das populações indígenas e contra os crimes que elas sofrem do que a imprensa nacional. Inclusive a imprensa estrangeira, a imprensa da França, da Alemanha, a imprensa da Inglaterra, dos Estados Unidos também, elas vão trazer uma abordagem que vai trazer um novo conceito, que é um conceito que está se formando, né, ainda não tem uma grande definição sobre, mas que já está começando a ser utilizado, que é o conceito de genocídio. O genocídio ele já é utilizado nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, né, para tratar do Holocausto, mas a partir de agora ele vai ser utilizado para uma nova categoria, que é o extermínio das populações indígenas, que até então não era tão utilizado o termo genocídio para tratar dessa questão indígena, né, principalmente no Brasil. Então, a imprensa internacional vai começar a tratar como um genocídio da população indígena, e isso vai se tornar a grande manchete da época, né? Porque aí os jornais brasileiros vão parar e pensar, olha, lá fora eles estão falando que é um genocídio que está acontecendo aqui. Como é que a gente vai trabalhar isso? E aí o que se percebe na imprensa brasileira é uma mudança de abordagem. E aí começam a vir editoriais que começam a falar mais sobre a questão indígena. Elas começam a tentar investigar, olha, por que isso foi possível? Como a gente deixou isso acontecer?
E aí esses editoriais começam a abordar mais a relação do Estado brasileiro com as populações indígenas. Depois de ter investigado o relatório Figueiredo, depois de ter produzido esse estudo, eu acabei percebendo que o relatório Figueiredo ele abriu porta para uma grande discussão que ela tentou ser abafada no Brasil, mas o que se percebe através da imprensa, sobretudo, é que ela vai continuar ao longo da ditadura, ela vai se tornar, de fato, um problema para a ditadura, que é essa discussão em torno da questão indígena no Brasil. Então, com o relatório Figueiredo, a gente vai ter a atuação mais intensa de alguns órgãos internacionais, inclusive da Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e outras instituições, a Cruz Vermelha também, que elas vêm ao Brasil ou elas mandam cartas ao governo brasileiro exigindo explicações com relação a essas denúncias. E aí a Cruz Vermelha, por exemplo, ela vem ao Brasil, ela faz uma visita ao Brasil para tentar mapear o que estava acontecendo com as populações indígenas aqui. O parecer dela é um parecer até positivo, mostra que as populações indígenas estavam sendo bem cuidadas. Mas a Cruz Vermelha ela vai ser assessorada nessa visita pelo próprio governo brasileiro, que vai determinar quais comunidades ela vai visitar, vai organizar essa viagem, vai fornecer os meios para a Cruz Vermelha poder executar esse trabalho. Mas isso é sintoma, na verdade, de uma nova perspectiva do governo brasileiro sobre a questão indígena, que até então era algo que não era tratado pela ditadura. Até 1968, você dificilmente encontra documentação sobre a questão indígena no Brasil. Ela ficou meio marginalizada dentro dos principais debates da ditadura no período. E aí, com o relatório Figueiredo, com essas discussões que estão surgindo, ela ganha um novo ar, ela vai surgir para a ditadura como uma nova questão, e isso vai acontecer justamente num período em que estão sendo pautadas as novas obras de desenvolvimento e de modernização do Brasil. Já durante o governo Médici, a partir de 69, o período, né, entre aspas, do milagre econômico. E é nessa fase em que essas questões vão estar sendo tratadas, em que a ditadura vai sentar e vai falar, tá, a questão indígena ela tem que ser uma coisa importante, porque se acontece um outro caso, como foi o relatório Figueiredo, e ele se torna uma questão internacional, o Brasil recebia, inclusive, ameaças de não participar de conferências da ONU, porque a ONU exigia que o país tivesse um trabalho melhor com as questões indígenas. Então, isso vai se tornar uma questão para a ditadura, mas isso não vai fazer, e isso é importante ser reforçado, com que a ditadura submetesse o seu projeto às demandas, às exigências da questão indígena. O que ela vai fazer é o contrário. Ela vai submeter as demandas da questão indígena ao seu trabalho, ao seu esforço modernizador do Brasil. E aí, justamente percebendo isso, já no final ali da minha investigação sobre o relatório Figueiredo, eu decidi tentar trabalhar, tentar entender como a Fundação Nacional do Índio, que é criada em 1968, ela vai ser utilizada para contribuir, de certa forma, com esse projeto modernizador da ditadura, que tem início ali em 69. Então, o meu trabalho para o mestrado, ele começa mostrando como o fim do SPI, graças ao relatório Figueiredo, o SPI vai ser fechado e vai ser criado um novo órgão indigenista, né, a FUNAI. Como o fim do SPI e a criação da FUNAI, na verdade, esse movimento mostra para a gente que a ditadura tinha já um interesse embrionário ali de promover um desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento e um projeto de modernização do país, que é um projeto que ele não é condizente com respeito à questão indígena. Então, cria-se a FUNAI mais ou menos nos moldes do SPI, num modelo bem próximo, na verdade, do SPI, mas a FUNAI ela é um órgão mais moderno, ela é um órgão menos burocrático, então de mais fácil aprovação de questões importantes para a ditadura, e ele é um órgão que ele vai trabalhar mais especificamente no contato e na atração das populações indígenas relacionadas ao esforço modernizador, de construção de estradas, de instalação de empresas de extração de minério, de madeira e por aí vai. E a minha pesquisa no mestrado, ela se voltou, na verdade, para justamente a criação da FUNAI, o trabalho da FUNAI junto à ditadura, e como esse trabalho da FUNAI está submetido às exigências desse projeto modernizador. E aí, com essa ideia em mente, eu comecei a trabalhar tanto com a legislação que criou a FUNAI, tanto com as diretrizes da FUNAI, né, da parte mais teórica, se a gente puder colocar assim, quanto com a parte mais prática do trabalho da FUNAI. E aí foi quando eu comecei a investigar o trabalho, mais especificamente dos sertanistas, que eram funcionários da FUNAI que tinham esse trabalho de entrar em contato com as populações indígenas, de estabelecer essas relações, né, de aproximação dessas populações, dessas comunidades isoladas ao governo brasileiro, trazê-las para perto da sociedade,
dessa sociedade civilizada, entre aspas, e como esse trabalho ele vai ter consequências, na maior parte das vezes, negativas para essas comunidades. Porque isso é até um trabalho que foi feito com certa excelência pelo Rubens Valente, de mapear as consequências e o trabalho da FUNAI na época, e como essas consequências elas são desastrosas, né? Porque esses sertanistas eles mantinham contato com as populações, eram contatos muito acelerados, esses trabalhos eles dificilmente eram bem elaborados, tinham projetos e tal, eles eram meio feitos às pressas, porque o risco das estradas passarem perto das comunidades e as comunidades serem desalojadas ou sofrerem com contração de doenças, com violência física ou algo do tipo, até pelos trabalhadores dessas construções dessas rodovias, era muito grande. Então, os sertanistas eles se lançavam ao contato, eles estabeleciam contatos muito rapidamente, e eles mesmos, às vezes, levavam essas doenças a essas populações. E não existia um suporte do governo para tentar amenizar esses danos. O suporte do governo era, basicamente, fazer um estudo sobre essas populações, contagem, estado de saúde, distância para as obras que a ditadura está promovendo, se a estrada passa em cima, passa do lado, qual é a distância. E aí, se fosse necessária a remoção para evitar danos maiores, a ditadura fornecia avião ou transporte, ou o que quer que seja. E mesmo assim, a gente tem relatos, por exemplo, das chamadas marchas da morte, em que, por falta de suporte do governo, essas comunidades elas eram colocadas literalmente para marchar até o lugar onde elas iam ser reestabelecidas, e aí já enfraquecidas por doença, sem alimento suficiente para o tempo que elas marchavam, pela distância, o tempo da marcha e tudo mais, muitas pessoas acabavam falecendo no trajeto. Então, é até interessante, né, porque muita gente fala para mim, porque você pesquisa índio. E aí eu tenho o cuidado de pontuar que, na verdade, eu não pesquiso as comunidades indígenas em si. O meu trabalho não é um trabalho que versa para o campo da antropologia. O que eu pesquiso são as relações do Estado brasileiro com a questão indígena no Brasil. Então, o que eu tento compreender é como é que o Estado brasileiro está enxergando a questão indígena? Quais são as medidas que ele toma para tentar criar uma política indigenista oficial? Quais são as transformações dessa política? Quem são os agentes vinculados ao Estado que trabalham nessa perspectiva? Quem são os agentes que estão sendo mandados, né, como ponta de lança ali para ter contato com essas comunidades? Então, óbvio que eu menciono no meu trabalho também, eu tento incluir ali para tentar dar uma maior abrangência sobre isso, sobre as consequências para essas populações, porque senão fica um trabalho esvaziado também. Mas o meu tema principal, a minha tentativa de abordagem maior, ela é justamente essa relação do Estado brasileiro com as populações indígenas, que eu acho que, com o avanço desses estudos antropológicos, esses estudos que valorizam muito as fontes orais, valorizam muito essa história dos oprimidos, a história dos de baixo, né? Essa nova historiografia ela tem valorizado muito os estudos sobre as populações indígenas, tentando trazer elas para o centro do debate, né? Trazer elas para o centro dessa história. Mas eu percebi que, com o surgimento dessas novas documentações, essas novas tendências historiográficas, elas tinham deixado um pouco de lado justamente as investigações dessas tramas do Estado, essas tramas burocráticas, essas tramas oficiais. E a minha tentativa não é construir uma história do Estado, mas é demonstrar como tem uma inter-relação entre o Estado brasileiro, entre essas instâncias oficiais, com as populações indígenas. E se a gente tentar compreender de verdade as consequências dessa política durante o período, a gente tem que compreender como o Estado brasileiro se colocou nesse momento. Então, a minha pesquisa ela vem nesse sentido de tentar compreender como a FUNAI trabalhou em associação com o projeto modernizador da ditadura e quais foram as consequências disso para as populações indígenas. A minha trajetória acadêmica ela começou em 2013, quando eu passei, né, para o curso de História na UF. E, a princípio, não era nem a primeira opção, assim. Acho que dificilmente alguém já chega com essa primeira opção de História. Eu fui decidir pela História mesmo, já estava no terceiro ano, ele já estava em curso. Acabei prestando o vestibular, né, já era Enem, para a UF, consegui passar e acabei entrando e fui tomando gosto mais pelo curso lá dentro. Ainda não conhecia muito sobre o curso de História. Acho que, por sorte, assim, logo no meu segundo ano de faculdade, eu já consegui um estágio, né, que aí foi meu primeiro trabalho com História mesmo, que foi um estágio no Arquivo Nacional, e graças a esse estágio que eu fui conhecendo mais na prática o que era, de fato, né, o ofício do historiador, porque até então a gente tinha muitas matérias teóricas, mas a gente dificilmente trabalha com História no começo da faculdade. Eu concluí o curso em 2017, e em sequência eu já entrei no mestrado, comecei a cursar o mestrado também na UF, em História também. De 2018 a 2020 eu cursei o mestrado lá, e esse ano eu entrei no doutorado, então eu consegui fazer bem encaixadinho, bem certinho no tempo, todos esses níveis da formação.
sobre o estágio que eu mencionei no Arquivo Nacional. Eu entrei nele em 2014, fiquei até 2016, e foi num período assim bem interessante para trabalhar dentro do Arquivo Nacional, porque foi no período de formação e dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, 2014, 2015, e foi nesse período que eu entrei para trabalhar com uma outra área, que foi a área que eu mais trabalhei dentro do Arquivo Nacional, que foi o setor de digitalização do acervo de imigração do século XIX, do século XX, para o Brasil. A gente trabalhava basicamente com as fichas de entrada dos imigrantes, e aí é um trabalho que é muito mais voltado para o atendimento ao público que tem interesse, por exemplo, em tirar nacionalidade, em encontrar ali quem são os seus parentes que entraram no Brasil. E aí, já para o meu último ano de trabalho no Arquivo Nacional, o meu chefe, à época, ele chegou para mim e falou, a gente recebeu um acervo aí da Comissão Nacional da Verdade, isso já em 2016, e a gente queria saber se você que está começando a pesquisar essa área de ditadura, você tinha interesse em ser alocado para esse setor, já que o nosso trabalho aqui de imigração está quase no final. Aí eu falei que tinha muito interesse, aí eu fui transferido para esse setor junto com os outros 2 ou 3 colegas de estágio que também tinham interesse nessa área de ditadura, e cada um recebeu uma espécie de um acervo da Comissão Nacional da Verdade. Eu lembro que, na época, teve um colega meu que ele recebeu um acervo sobre censura e carnaval, e aí eram de diferentes períodos, tanto do governo Vargas, da censura que era feita às fantasias, aos sambas e tudo mais, até o período da ditadura. Alguns outros colegas receberam documentação sobre censura de letras de música, e eu acabei ficando com uma parte mais burocrática, mas que para mim foi extremamente importante, que foi uma parte de organizar uma espécie de um catálogo, se a gente puder chamar assim, do acervo da Comissão Nacional da Verdade. Então, meu trabalho, teoricamente, era organizar as listas dos documentos que eram produzidos e que eram recebidos pela Comissão Nacional da Verdade. E foi graças a esse trabalho, em parte até, que eu tive maior contato com essa documentação que até então estava meio intocada por muitos historiadores, né? Porque com a Comissão Nacional da Verdade é que a gente vai ter uma grande abertura dessa documentação.